Olá, muito boa tarde a você aí de casa, ótima semana que está começando. E por falar em começar, o que terminou foi o turno, do Campeonato Brasileiro e a Chapecoense foi derrotada ontem. Jogando em São Paulo, o Verdão perdeu para o então líder e para o campeão do turno, o São Paulo, por 2-0. O São Paulo, logo aos 2 minutos, fez 1-0 com o Shailon. Mas o jogo que parecia fácil se complicou. O time deu espaço e a Chapecoense tentou 1, 2 e nada. Aí o São Paulo, que até então jogava para o gasto, definiu a vitória com o Hudson, 2-0 e festa no Morumbi. O São Paulo abriu 3 pontos para o Internacional, segundo colocado. E agora conta com um histórico favorável. Desde 2003, início da era dos pontos corridos, apenas 3 vezes o time que terminou o primeiro turno no topo da tabela não se sagrou campeão. Tá aí então, um grande abraço a todos. Infelizmente, mais uma derrota da Chapecoense. Vamos analisar isoladamente e dizer o seguinte: foi a vitória que não dá para se dizer que foi uma grande surpresa. Deu a lógica no Morumbi, por quê? Porque o São Paulo atravessa um bom momento, embalou da metade do turno em diante, jogava dentro de casa. Depois da vitória do Inter contra o Paraná, o São Paulo precisava empatar ou vencer o jogo para recuperar a liderança, e o Diego Aguirre cedeu ao luxo de escalar um time misto, deixando jogadores importantes no banco de reservas. Mesmo assim deu a lógica, por quê? Porque a Chapecoense terminou o turno pela primeira vez desde que subiu para a Série A sem conseguir uma vitória sequer fora de casa, apresentando os mesmos problemas. Primeiro, tomou um gol a 2 minutos. Uma hora é 7 minutos, outra hora é 5, outra hora é 2. Ontem foi aos 2 minutos. 2 minutos de jogo, não tinha nem aquecido ainda, já tomou o primeiro gol com o menino Shailon, que saiu daqui das categorias de base e hoje está lá no São Paulo. Mas ele não é titular, o titular é o Nenê, que entrou no segundo tempo. Mas enfim, Shailon fez 1-0. Esta foi, aquele lance ali do Wellington Paulista, foi a conclusão da Chapecoense no jogo inteiro. Foi a única conclusão da Chapecoense durante toda a partida. Então, um time que toma gol no início do jogo, depois demora para se acertar, demora para equilibrar, acabou de certa maneira equilibrando o jogo, teve até mais posse de bola, teve até mais volume de jogo, mas aí faltou o mais importante. Olha aí, ó, a bola fica viva dentro da grande área, é bola para a direita, é bola para a esquerda, é bola pelo meio, é bola pelo chão, é bola pelo alto e não tem conclusão. Não tem chute a gol. Isso foi dito pelo técnico Guto Ferreira. Não adianta ter posse de bola se não tiver definição. E a Chapecoense não tem definição. Não se vê uma jogada dessa no ataque da Chapecoense. Jogada trabalhada. Jogada trabalhada. Saiu o contra-ataque do meio de campo. Tinham 5, 6 jogadores da Chapecoense brigando pela bola. O cara conseguiu escapar, abriu aqui na direita. Um passe preciso e o Hudson acabou fazendo o segundo gol, liquidando a fatura. Então, são os mesmos problemas de sempre. Toma gol no início do jogo, depois consegue equilibrar o jogo, fica com um falso domínio, fica com posse de bola de 61%, vejam só, 61% jogando contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo deixou a Chapecoense com a bola, porque a Chapecoense não sabia o que fazer com a bola. É toque para o lado, é toque para trás e cruzamento para dentro da área. Não tem chute, não é um time vertical, não é um time que tem gana de fazer gols, não é um time que agride no sentido de atacar. O goleiro Sidão não teve que fazer nenhuma defesa. Se não tivesse goleiro no gol do São Paulo, terminaria 2-0, porque o único chute do Wellington Paulista foi pela linha de fundo, Então, a pouca produção do ataque é que preocupa, Meio de campo lento na transição, saída de bola pelas laterais com muita dificuldade, então não quero ser azia. Eu sei que já tem gente me dizendo que eu sou o azia, mas eu tenho que falar aquilo que a gente vê no jogo. Tudo bem, perdeu pro líder, não é terra arrasada, agora fora de casa o comportamento da Chapecoense é muito ruim. Nenhuma vitória em 9 jogos disputados, ou 10 jogos disputados, 10 jogos, 10 jogos disputados fora de casa, não conseguiu ganhar nenhum. Então, como diria nosso saudoso Deva Pascovitch, vamos ter que apelar para o espírito de Condá. Vamos ter que apelar para a força da Arena Condá para a Chapecoense buscar os resultados que precisa. E vai ser assim, vai ser aos trancos e barrancos.
Troca um, coloca outro, tenta um aqui, tenta outro ali, e o nível de atuação baixo permanece o mesmo. Troca de treinador também, 3 partidas apenas não resolveu muita coisa, então vai ter que ser aos trancos e barrancos e com o espírito de Condá, dentro da Arena Condá, para a Chapecoense buscar as vitórias que vai precisar para se manter na Série A do Brasileiro. E agora sim, boa tarde, Badá, né? Boa tarde. Mais uma vez a Chapecoense fazendo história ontem, né? Nunca havia perdido para o São Paulo lá, também perdeu. Mais um capítulo, né? Esse ano aqui está caindo os tabus indesejados, exato, né? Fluminense nunca havia perdido, perdeu. O Internacional vinha com uma sequência boa de resultados, tomou de 3-0 lá. Sempre, pelo menos, uma vitóriazinha ou outra fora de casa conseguia. Esse ano nem uma vitória fora de casa. Nunca havia perdido para o São Paulo lá, perdeu para o São Paulo lá. Então, aumenta a responsabilidade dos jogos dentro de casa. E quarta-feira, pelo menos ontem, uma coisa que eu gostei, que eu ouvi do Guto, ele diz assim, ó, não é do nosso campeonato, o São Paulo é de outro campeonato. E ele reconheceu, porque às vezes a gente fala isso aqui, tem gente que fica bravo, mas o Guto falou, não, o São Paulo é de outro campeonato, São Paulo vai brigar por título. Como a Chapecoense vai brigar para permanecer, quarta-feira, 7h30 da noite, na Arena Condá, é jogo do mesmo campeonato, é contra o Atlético Paranaense, quando meteu 3 no Flamengo, mas que a Chapecoense tem que fazer o dever de casa, e para fazer o dever de casa, Dio Cristo me vem e nerve, tem que chutar pro gol, gente. Porque time que não chuta pro gol, não faz. E que o espírito de Condá nos ajude nos jogos na Arena Condá, porque senão a gente sabe o que é que vai acontecer no final do ano. Tá aí, é só segunda-feira, né? Só segunda-feira. Até quarta. Agora, quem é do mesmo campeonato que o São Paulo é o Internacional, que ontem venceu em Porto Alegre. No primeiro tempo, o Inter quase não deu chances ao adversário. Mas apesar das tentativas, não conseguiu balançar a rede. O Paraná até tentou explorar os pontos fracos do Inter, mas também não marcou. O Inter voltou para o segundo tempo determinado a fazer um gol. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Inter chegou a pedir um pênalti, mas o árbitro não marcou. Correndo contra o relógio para marcar um gol, os 8 minutos de acréscimo deveriam parecer um alívio. Viraram uma maneira de prolongar a agonia das duas equipes. Até que essa cobrança de falta no ângulo direito virou um golaço de Camilo. Fim de jogo, Inter 1, Paraná 0. Que campanha faz o Inter, campanha, né? Muito boa campanha, se consolidando ali na vice-liderança. Camilo, 35 jogos pelo Inter, o primeiro gol, mas um gol bonito de falta, um gol importantíssimo, né, e colocou o Inter por algumas horas na liderança do campeonato. Mas a campanha do Inter é muito boa e ganhou ontem do Lanterna. Se imaginava que não fosse ser assim, com tanto sofrimento, com gol aos 51 do segundo tempo. Mas fez o dever de casa. Esses jogos, essas vitórias que fazem a diferença, e o Internacional está na cola do São Paulo, muito vivo no retorno na briga pelo título nacional. Até porque Inter e São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar. Então foco no Brasileiro e conseguem essa pontuação boa, né? O Grêmio jogou no sábado, tá, gente? Venceu o Corinthians fora de casa. Logo no primeiro minuto de jogo, o Timão teve uma grande chance. Danilo cabeceou e obrigou Bruno Grassi a fazer uma grande defesa. O Corinthians iniciou a segunda etapa atacando. Só que aos 9 minutos, o tricolor aproveitou o espaço da defesa adversária. Em um contra-ataque rápido, o camisa 11, com um toque curto, encobriu o goleiro. 1-0 para o Grêmio. Vitória boa, vitória importante do Grêmio, é isso aí, né? Colocou os titulares em campo, não tomou conhecimento do Corinthians, um jogo seguro, uma atuação precisa, Luan voltando a jogar um bom futebol, Cebolinha, o Everton sendo decisivo, convocado para a seleção brasileira, e o Grêmio também, na quarta colocação, realizou um grande primeiro turno em que pese dos 19 jogos, muitos jogos, utilizou um time de reservas, um time alternativo por conta de participação em Copa do Brasil e em Libertadores. Mas o Grêmio sentiu que o Campeonato Brasileiro também está ao seu alcance. Se no retorno utilizar mais vezes o time titular, com certeza também vai brigar forte ali pela parte de cima da tabela de classificação. E agora vamos conferir os outros resultados da rodada que foi recheada de gols, olha só. Pablo se antecipou à defesa do Flamengo e marcou o primeiro gol do Atlético Paranaense. O Atlético voltou a pressionar. A bola sobrou para Rafael Veiga marcar o segundo. Com o gol de Zé Ivaldo, o placar foi definido em 3-0 na Arena da Baixada. O Flamengo está em terceiro lugar, a 4 pontos do líder São Paulo. O Palmeiras entrou em campo com um time misto e fez 3-0 no Vitória. Daverson marcou os 2 primeiros gols no Barradão, em Salvador. Dudu brigou pela bola e completou o placar.
O Palmeiras completa o G6, o grupo dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro foi ao Rio de Janeiro e teve facilidade para tocar a bola. Luan fez o primeiro do Galo contra o Botafogo. Casares marcou o segundo. O Atlético chegou ao terceiro com Tomás Andrade. Vitória do Atlético Mineiro por 3-0. A equipe mineira está em 5º lugar no Brasileirão. E já nos jogos em Minas Gerais, tudo igual entre América Mineiro e também Fluminense, 0-0. E outro empate também entre Cruzeiro e Bahia, só que esse jogo teve gols, olha só. Um primeiro tempo com raras emoções no Mineirão. Cruzeiro e Bahia pouco atacaram. Já a segunda etapa foi mais intensa. Grolli aproveitou o cruzamento e colocou o tricolor em vantagem. Mas não foi desta vez que o time baiano conseguiu a primeira vitória como visitante neste Brasileirão. Thiago Neves empatou logo depois. O argentino Barcos e o zagueiro Dedé também foram com perigo ao ataque, mas deu empate. A equipe mineira segue em 8º lugar na competição. Vamos passar limpo então agora como é que fica a classificação do Campeonato Brasileiro, encerrado o turno, fim do primeiro turno, tá, gente? São Paulo, então, líder e campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos conquistados. Olha ali o Internacional na segunda posição com 38 pontos. O Flamengo é o terceiro com 37, o Grêmio está na 4ª colocação com 36 pontos. Atlético Mineiro e Palmeiras com 33 pontos, cada um fecham o G6. Em 7º aparece o Corinthians com 26 pontos, mesma pontuação que o Cruzeiro, 8º colocado. O Fluminense é o 9º com 23 pontos, o América Mineiro é o 10º com 22. Bahia e Botafogo também têm 22 pontos cada um. O Santos, com a vitória do fim de semana, tem 21 pontos, mesma pontuação que a Chapecoense, 14ª colocada nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Sport tem 20 na 15ª colocação, o Vasco tem 19 pontos conquistados, é o 16º, é a mesma pontuação que o Vitória, que já aparece na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense é o 18º com 18 pontos, o Ceará é o 19º com 16 pontos e o Paraná tem 14 pontos colocados, aliás, conquistados, né? E fica na 20ª colocação, lanterninha do Campeonato Brasileiro até aqui, a equipe paranaense. E agora é hora da gente falar da Série B do Campeonato Catarinense, né? Porque Metropolitano e Marcílio Dias fazem a final do Campeonato Catarinense e já garantiram vaga à elite no ano que vem. Logo no primeiro tempo, o Abner abriu o placar em um belo gol, fazendo a festa da torcida da casa. Mas o Fluminense de Joinville, com o Edinho e depois também com o Eric, acabou virando a partida para 2-1. Quando o jogo já caminhava para o final, de novo ele, Abner, deu números finais ao jogo. Marcílio Dias 2, Fluminense de Joinville também 1. O marinheiro aqui de Itajaí carimbou o passaporte e vai estar na Série A do Campeonato Estadual do ano que vem. Boa jogada de Bruninho pela esquerda. Terminou com William Paulista, que chutou para vencer Zé Carlos e abrir o placar para os visitantes. Precisando do resultado, o Camboriú foi para cima e buscou o empate logo aos 13 minutos do segundo tempo com Jean Carlos. O time de Mauro Ovelha lutou, buscou até o fim e ainda conseguiu virar a partida, com Aldair cobrando pênalti. Mas aos 46 minutos da etapa final, já ficava difícil buscar alguma coisa a mais. Final de jogo, Camboriú 1, Metropolitano de volta, Série A estadual em 2019, 2. É uma pena pelo Mauro Ovelha, né? Que a gente torce tanto pelo Mauro Ovelha. Técnico do Camboriú, acabou perdendo para o Metropolitano e desta vez não conseguiu o acesso para a Série A. Mas eu acho que ficou de bom tamanho. Blumenau é uma baita cidade, não apoia muito o Metropolitano, mas queira ou não, Blumenau é uma referência, né? E o Metropolitano tem poder de crescimento se Blumenau abraçar o time, coisa que às vezes é difícil. E o Marcílio Dias a gente viu ali nas imagens, né? É um clube de tradição, é um time de muita tradição em Santa Catarina, né? Um dos mais antigos clubes de Santa Catarina, também oscila muito, né? Mas eu acho que para o Campeonato Catarinense ter um representante de Itajaí e um de Blumenau, eu acho que fortalece aí a primeira divisão do futebol catarinense. Só dar os parabéns também para a equipe do Rodeio Bonito Hortiagro,
ontem decidiu a Recopa Chapecó. É uma competição que foi criada para reunir os campeões da Série A, B e C do Campeonato Municipal. Uma boa ideia aí da Liga Chapecoense de Futebol. Parabéns, seu Zeno e toda a diretoria. E na final, a equipe do Rodeio Bonito Ortiagro venceu a equipe do Canarinho pelo placar de 2-1. Gol do Buiú e do menino Cleiton. Ele é muito forte. E aí acabou conquistando então o título. Parabéns à equipe do Rodeio Bonito Ortiagro, que conquistou o título do Campeonato Municipal e também da Recopa, e encerrou com chave de ouro ontem lá no campo do Belvedere. Muito bem. E hoje também começa a rodada de semifinal da Copa RIC TV de futsal amador. O jogo vai ser lá em Bom Jesus. Tem o Bom Jesus do Oeste contra a equipe aqui de Chapecó, a equipe da Aniju, às 9 horas da noite. Jogaço, hein? A outra semifinal fica entre Serra Alta e a equipe de Campo Hereda, e vai ser quinta-feira lá em Serra Alta, o primeiro jogo, também às 9 horas da noite. Dois grandes jogos, né? Bom Jesus, que eliminou o Blue Ice nos pênaltis. O Blue Ice ganhou no tempo normal e depois nos pênaltis acabou perdendo. Mas parabéns para Bom Jesus. E agora vai contra a Aniju, a Cessocar, que é outro timaço de futsal aqui de Chapecó. Mandaram um abraço para a equipe, para toda a turma aí bacana do Los Colonos. No sábado, uma grande feijoada, a segunda do Los Colonos lá na live. Eu não pude estar presente porque tinha um amigo meu que estava de aniversário e tive que dar atenção pro rapaz então, de Jacaré Menezes, né? Não teve festa, mas tive que dar atenção igual. Tá valendo pela amizade. Aí perdi a feijoada lá do Los Colonos, mas tudo certo. Grande abraço pro Los Colonos então e parabéns pelo belíssimo evento. Acompanhei fotos e vídeos. Sensacional, sucesso total. Parabéns, um grande abraço para vocês. É isso aí, Sérgio. Valeu.